Então, hoje nós vamos fazer a correção do exercício, né? Que eu deixei para vocês na terça-feira para poder ser feito. Então, pessoal, como desculpa, eu tô com outro exercício aqui na tela. Deixa eu só corrigir aqui, que esse aqui é de controladoria, né? Vocês ainda não estão fazendo controladoria. Vocês já estão conseguindo ver minha tela? Como é que tá? Parar aqui. Eu tô vendo só agora sua fotinha. Uhum. E agora? Tá conseguindo ver? Agora eu tô conseguindo ver. Mas eu tô assistindo beleza. Não tá dando. Como é que é? Não, tá dando pra ver. Então tá, deixa eu fechar isso aqui que eu vou abrir pelo de cá. Aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Vai ser melhor. Tá vendo aqui agora? Tá marcadinho de amarelo? Vocês estão conseguindo ver? Consigo. Então tá bom. Então, pessoal, o segredo de todos os exercícios, né? É a gente parar para poder prestar atenção nas informações que estão sendo dadas dentro do que está sendo pedido, né? Ou dentro do enunciado do exercício. Então, nesse aqui, a primeira coisa que a gente tem que perceber que a proposta, ela foi aceita, né, no dia 28 de janeiro. Isso para a gente é importante porque isso vai impactar quando a gente for fazer o cálculo da PPCNG, da PPNG. E também a vigência, né, dessa proposta, da aceitação dessa proposta, que tem impacto tanto na PPNG quanto no cálculo das comissões, né, da apropriação da despesa com a comissão. O valor total do prêmio, né, que esse prêmio ele foi pago parcelado de 5 vezes, né, sem cobrança de juros, e a primeira parcela vencendo a partir do dia 15 de 2 de 2001. E dentro desses 16.400, né, os R$400 são relativos à vistoria e eles foram pagos à vista. E a comissão é 10% do prêmio, né? E aí também está dizendo que a seguradora ela recebeu a aviso de 2 sinistros, né? Um que ocorreu no dia 10 de maio e outro no dia 28 de maio. E os valores dos sinistros estão aqui embaixo, né? Os laudos. E também está dizendo aí que a seguradora ela tem nota técnica, né? Notorial que foi emitida de maio até 31 de outubro, né? Comprovando que tem necessidade da majoração de 3% em cima do saldo dos sinistros avisados, né? Que são referente ao cálculo da IBNR. E aí eu pedi para vocês fazerem as contabilizações até 31/10 de X1, tá? Então, a primeira coisa, em janeiro, a gente vai fazer o registro da aceitação da proposta, que foi em 28, né, de janeiro. Dos 16.400, a gente viu que 16.000 são a parte do prêmio a receber e os 400 referente à despesa operacional de vistoria. Eu acho que isso aqui todo mundo deve ter conseguido fazer, né? Porque eu acho que vocês já compreenderam bem essa questão aqui, tá?
E também da gente fazer o diferimento da receita, reconhecendo essa receita a princípio, né, como total, como PPNG, do passivo, debitando ali aquela conta redutora de variação da provisão técnica, né, a princípio no valor dos 16 mil. E fazer também o lançamento aqui do reconhecimento do comissionamento no mês, debitando a despesa com comissão do prêmio, né? E reconhecendo aqui as comissões a pagar. Isso no dia 28, né, de janeiro. E também fazendo o diferimento, registro, né, do diferimento desse comissionamento, que como é um custo incremental, a gente tem que fazer esse diferimento, tá? Agora, em 31 de janeiro, a gente precisa também fazer o reconhecimento, tanto da PPNG, ou seja, o reconhecimento da receita no mês, né, para a gente chegar até os nossos prêmios ganhos, que seria a nossa receita, e também calcular a parte da despesa que a gente vai considerar que ela foi incorrida no mês. No mês de janeiro, o que a gente precisa fazer? O cálculo da PPNG. A PPNG, o período, né, desse contrato aqui de vigência, ele é de 12 meses, então a gente vai simplesmente aplicar aquela fórmula, né? O prêmio vezes o período todo de cobertura, que vai ser os 365 meses, menos o período decorrido. Então, como essa proposta foi aceita no dia 28 de janeiro, então, dentro de janeiro, foi apenas 2 dias de receita que realmente foram incorridas, né? Que foi reconhecida no mês. Então, a gente vai pegar os 365 menos 2 e dividir por 365, que é o período completo de cobertura, tá? Para poder encontrar o valor que a gente tem que ter de PPNG no mês. Para a gente saber o reconhecimento da receita, eu pego o valor total do prêmio menos esse valor que a gente achou aqui no cálculo da PPNG. Então, eu chego aqui no montante do meu prêmio, efetivamente, a minha receita, né, que tem que ser reconhecida no mês, que em 31 de janeiro vai ser no valor de R$ 87,67. Todo mundo acertou isso aqui? Acertaram, pessoal, esse? Essa parte eu acertei. Hã? Eu fiz com 3 dias. Você fez com 3 dias? Por que você fez com 3? Você Eu imaginei. considerou 31? Por isso. Entendi. Vai sair. O cálculo vai dar errado os números, só que o raciocínio está mais ou menos certo. Aí o que acontece? O que vocês têm que lembrar? O que a gente já tinha combinado, inclusive, em aulas anteriores. Que o cálculo do mês, a gente sempre vai considerar um mês de 30 dias. Então, por exemplo, fevereiro tem 28 dias no mês. Mas a gente vai considerar o cálculo de 30 dias. Janeiro tem 31 dias, mas nós vamos considerar 30 dias. Então, para todos os meses de 31 ou fevereiro, que é 28, a gente vai considerar sempre o período do mês fechado como 30, tá? Mas eu imaginei que seria 28, 29 e 30. Não, mas você não pode considerar o dia 28, que o dia 28 é o dia que foi que você aceitou aquela proposta, né? Então, na verdade, aquele período, o dia 28 você não vai considerar. É só o dia 29 e o 30. Porque eu achei que no dia do aceite já começaria a contar. Não, você não vai contar o dia do aceite, não. Tá? É igual, por exemplo, se fosse por exemplo, no dia 10 ou no dia 15, que seja, né? A gente vai pegar, por exemplo, a quantidade total, por exemplo, dia 20, 30 menos 20, 10. Aí vai ser 30 dias. 28 menos 30, 2. Se fosse 15, 30 menos 15, 15. Tá? Entendeu? Entendi. Ô, Gislene, só mais uma dúvida. Uhum.
Eu acho que você tinha falado que a comissão do corretor era sobre o prêmio emitido. Tá certo, prêmio emitido. Aqui eu considerei os 1.600. Mas eu achei que era 1.640. Eu ia perguntar isso agora também. Ah, tá, não, mas vocês estão certos aqui, ó. Porque eu fiz errado aqui. Eu considerei a comissão dele aqui como 1.600, tá certo? É 1.640 mesmo, tá? Aqui, ó, deixa eu corrigir aqui. Não, beleza. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Nesse caso aqui, vocês estão certos sim, tá? Eu que errei aqui, acabei considerando os 1.600, os 16 mil aqui. Então, mas aqui na PPNG a gente não muda nada não, é isso aqui, tá? Deixa eu corrigir aqui, olha, o da... Deixa eu pegar a calculadora aqui. O da PPNG, da... Eita. 63, opa, vezes 363, 65. Só colocar aqui o valor correto para eu poder corrigir, tá? Eu já corrijo aqui e a gente chega no valor total juntos. Ok, eu já posto isso aqui para vocês lá. Agora que eu tô, não para mais. Hã? Mas todo mundo chegou aqui no valor certinho? Ok. Tá bom. Isso que é importante aqui. Aí vamos lá em fevereiro, tá? Deixa eu já corrigir aqui, este fevereiro, que aqui em fevereiro a gente vai ter, no dia 15, né, o recebimento efetivo aqui da nossa, do prêmio, que é a primeira parcela, né, que foi recebida no dia 16/1, o pagamento da comissão de 1.640, e a apropriação da PPNG do mês, né? Que vai ser o mesmo cálculo que a gente fez, só que agora contando os 30 dias. O cálculo é sempre o mesmo, o prêmio vezes o período decorrido, né? Dividido pela quantidade do tempo da vigência do plano. Então, a gente chega aqui num valor de PPNG, peraí, aqui eu acho que de 1.315, que vocês chegaram nesse valor, peraí, só um pouquinho. 1.315,7. Isso, 1.315,7. Chegaram também. nesse valor? Sim. Isso. Todo mundo chegou nesse valor, né? Cheguei, eu ia te falar agora que dessa da PPNG tava errado o final. Oi? Eu ia te falar na hora que a atividade dessa PPNG, o resultado era o 1.300 e alguma coisa e 7. Não entendi. Qual 1.300 alguma coisa? Tá falando aqui, né? Tá. Isso. Isso, é porque aqui ficou só errado, mas o cálculo é esse aqui mesmo, o débito aqui. E aqui o valor aqui, deixa eu refazer o da comissão, tá? Aqui, ó. 134,79. 134? 79. E aí eu vou corrigir nos outros lá. 134 e 79. Opa, beleza. Deixa eu botar aqui também, porque aí eu já posto para vocês correto. Deixa eu fazer só o cálculo aqui de novo, para eu poder deixar a base certinho para vocês, tá?
Porque senão vocês podem perguntar assim, onde que ela tirou esse valor, né? Fica certinho. Aqui, olha. Mas tinha, tem que ser 2.640 menos o anterior aqui. Então, aqui. R$640 menos 8,99, 1.631,1. Aqui, né? 134,31. Beleza. Então, já corrigi aqui. E os outros depois a gente só replica, tá? No mês de março aqui, o recebimento é fixo, né? Aos 3.200. E o reconhecimento aqui da PPNG e do comissionamento, né? Porque aí o que a gente faz? A gente só vai repetindo esses valores, que são as apropriações que vão acontecer dentro do mês, tá? Isso aqui todo mundo captou e entendeu também, né? Fizeram direitinho isso aqui, no caso? Pessoal? Sim. Então, aqui no mês de abril, os mesmos lançamentos que aconteceram em maio, em março, tá? Aí, em maio, o que acontece? Em maio, a gente tem um aviso do sinistro, no dia 10 de maio, né? Que esse aviso do sinistro, esses dados a gente já pega aqui na tabela. Que o aviso em maio foi 3.500 e no dia 6 de junho a gente tem aqui um laudo da vistoria falando que o laudo final, né, o sinistro final de 6.800 com o pagamento no dia 10/7. Só lendo aqui, só para a gente não ter que voltar, tá? Então, no dia 10 de maio, o que a gente tem que fazer? Reconhecer esse sinistro, né? Debitando a conta aqui de sinistros ocorridos e avisados e creditando essa conta de provisão, a provisão técnica de provisão de sinistro a liquidar, no valor de 3.500. Os demais lançamentos, no dia 15, a gente faz de novo o recebimento do prêmio, né? A apropriação da PPNG e também o reconhecimento aqui da despesa, né? Com comissão. E só que aí a gente tem que lembrar que como essa seguradora ela tem nota técnica sobre o IBNR, a gente precisa no dia 31 de maio fazer o lançamento de ajuste da provisão, né? Lá no enunciado fala que ela tem nota técnica de maio até outubro para poder fazer o ajuste da IBNR. E diz que esse percentual é de 3% em cima dos avisos, dos eventos avisados, tá? Então, se nesse mês aqui eu tive aviso de sinistro, eu vou calcular 3% em cima dos 3.500, né? Então, vai dar aqui R$105. E qual o lançamento que a gente vai fazer? Debita a conta de variação de sinistro de IBNR, no valor de 105. Isso aqui a gente vai somar lá na nossa DRE, né? E contra a conta de provisões técnicas, provisões de sinistro a liquidar e IBNR, no valor de R$105. Até aqui tudo bem, né? Sim. Tudo certo? Ok. Beleza. Então, agora vamos passar para o mês de junho. No mês de junho, o que acontece? No dia 6 de junho, chega o laudo da oficina, né? Quando o laudo final do sinistro, avisando a seguradora qual que vai ser o valor total. E aí, a oficina avisa que o valor total de sinistro é de 6.800. Então, o que a seguradora ela tem que fazer? Ela tem que reconhecer o restante desse sinistro que para ela foi avisado. Então, ela já tem 3.500 que já foi realizado o lançamento. Então, o que ela tem que fazer? Complementar esse lançamento em 3.300, debitando a conta de sinistro ocorrido avisado contra a conta de provisões de sinistro a liquidar no valor de 3.300. Tudo bem aqui?
Ok. Beleza. No dia 15/6, ela recebe, né, a parcela do prêmio que foi emitido, né, de 3.200, e a gente vai continuar fazendo no dia 30 ali o reconhecimento da PPNG e também o mesmo reconhecimento também da comissão que está sendo incorrida todos os meses. Então, esses valores é só você repetir durante o período, que o cálculo é o mesmo. E no dia 30/6, o que você tem que fazer? Ajustar essa sua provisão do IBNR. Como ela é 3% em cima dos eventos avisados, então eu tenho que recalcular. Qual que é o seu saldo de sinistros avisados em 30/6? R$ 6.800, vocês concordam? Que é o valor total que foi avisado? Pessoal? E 6.800 total. 6.800. Então, o que a gente vai calcular? Concordo. 3% em cima de 6.800, não é? Quanto que vai dar 3% em cima de 204 reais. 204. 204, né? Então, eu tenho que reconhecer, no meu passivo, eu tenho que ter lá na minha conta de provisão de IBNR R$ 204. No mês anterior, que de maio, eu já tinha contabilizado 105. Então, o que eu tenho que fazer? Complementar essa minha provisão. Então, de 204 menos 105, eu chego no valor de 99, tá? Então, eu tenho que acrescentar R$ 99 na minha provisão, para que o meu saldo avisado em 30/6 seja vezes 3%, né, que é o meu percentual de nota técnica, seja exatamente o valor da minha conta de IBNR. Todo mundo também acertou isso aqui? Eu errei, eu fiz acumulado. Ah, você fez acumulado, aí aqui você lançou mais 204. Não, aí eu fiz. Eu lancei 204. Eu peguei o 6.800 e fiz 3%. Eu subtraí o IBNR do mês anterior. Ah, tá. Então isso tem que ficar claro para vocês também. Que a conta do IBNR, né? Ela é um percentual de 3% em cima do saldo de eventos avisados. Vocês podem ler lá nas instruções iniciais, né? Então, a gente vai considerar o saldo avisado. Tá bom? Ela não é cumulativa assim, não. Ela é calculada em cima do saldo. Entendi. Então, tá. Então, vamos aqui para o mês de julho, tá? No mês de julho, a gente não tem mais valores a receber, né? Porque a gente já recebeu todo o contrato que tinha sido dividido de 5 vezes. Então, no dia 10/7, o que acontece? A gente vai pagar esse sinistro, que é o que está lá na tabela, né? Então, para eu pagar o sinistro, eu vou debitar a minha conta de sinistro a liquidar, que vai estar lá no meu passivo circulante, e eu saio com o dinheiro do caixa, no valor de 6.800, que é o valor total que eu tinha lá de sinistro que foi avisado e que é exatamente o valor do laudo da nossa oficina, tá? Que chegou. E, enquanto isso, a gente continua realizando aqui os lançamentos de apropriação da receita, né? E do custo de aquisição, que é o nosso comissionamento. Tá bom? E aí, aqui é o pulo do gato, né? Que eu acho que vocês podem ter tido dúvida ou ter errado nesse momento aqui. Que a nossa IBNR, ela é 3% em cima do saldo de eventos avisados, né? Então, quando de eventos a liquidar, como em 31/7 eu não tenho nada para poder recolher, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa reversão do IBNR, porque eu não tenho saldo de sinistros mais aqui a liquidar, concorda?
Se eu não tenho saldo de sinistro a liquidar, eu não preciso acrescer o valor de provisão lá do meu passivo, tá? E aí, quando a gente vai fazer um lançamento de reversão de uma provisão, o que a gente tem que fazer? A gente faz o lançamento exatamente contrário que é feito quando a gente faz a provisão. Então, eu debito aqui, né, o meu passivo circulante, que é a nossa provisão de sinistro a liquidar com o IBNR, e eu credito a minha conta de sinistros ocorridos lá, IBNR, que vai lá na minha DRE, tá? Porque aí eu tenho que fazer a reversão, literalmente, desse saldo. Compreenderam? Pessoal? Compreendi, só não fiz. Beleza, tá. Você compreendeu, mas você não fez. Mas por que você não fez? Você não fez porque você não se atentou para isso ou porque você não soube fazer a reversão? Eu achei que a gente só fazia essa reversão quando a gente, no final, que é o saldo restante de BNR, a gente zera ele. Não no final de cada mês. Não, olha só. Não é o final de cada mês. Final de cada mês, quando você tem saldo a pagar de sinistro, você tem que compor a IBNR. Nesse caso aqui, em 31/7, você já havia pago todos os seus sinistros. Você não tinha mais nenhum sinistro a pagar. Porque o sinistro foi avisado em maio. Em junho, a oficina, né, no caso, te emitiu o laudo final e você pagou no dia 10/7 esse sinistro no valor de 6.800. Então, lá no seu passivo circulante, você não tem mais saldo nenhum a pagar de sinistro a liquidar, concorda? Comigo que você não tem? Seu saldo é 0? Sim, certo. Em 10/7. Se o seu saldo é 0, não tem motivo de você calcular uma provisão para acrescer esse saldo de eventos a liquidar, que é para isso que a IBNR ela funciona, né? É para isso que ela existe, para poder complementar um saldo de sinistro a liquidar que possa vir a ocorrer, porque você ainda não tem aquele seu sinistro completamente liquidado. Então, por exemplo, se a gente ainda tivesse ficado com algum saldo de sinistro a liquidar, a gente continuaria calculando aqui a provisão para poder complementar o saldo. Mas como o nosso saldo é 0, eu tenho que estornar esse saldo da IBNR. Tá? Mas o que acontece? Eu deixei o valor em aberto. Aí lá no Razonete depois, de qualquer forma, vai zerar, né? Igual no meu aqui, zerou os dois. Tanto a provisão e a variação. Em agosto? No final. Sim. Entendi. Mas o que acontece? Tudo bem que você tenha feito, que você fez assim e no final deu certo, zerou. Mas tecnicamente ele não está correto, porque aí o que você está fazendo? Você não está apropriando tudo que tem que apropriar dentro do devido mês. E isso distorce o seu resultado do mês, por exemplo, do mês de julho. Você tem que fazer de acordo com o princípio da competência. Se o que você tem está dizendo, a sua nota técnica está dizendo que é 3% em cima do saldo, né, ali mensal, você tem que obedecer isso aí. Então, dentro do mês de julho, o seu saldo ele era 0. E aí, quando você aumenta essa provisão ou deixa esse saldo lá, você está aumentando, por exemplo, o saldo de seu contas a pagar. Que aqui, na verdade, o passivo circulante é tudo aquilo que a gente vai ter que pagar em algum momento, né? Então, porque no terceiro período, vocês ainda não conseguem ter essa dimensão. Mas, por exemplo, em disciplinas lá na frente,
você vai perceber que você deixando esse saldo aqui no seu passivo circulante, o que acontece? Você aumenta o seu índice de endividamento, tá? Você está colocando um valor lá como se você estivesse devendo, que aquele saldo não é real naquele momento. Então, no final, dá certo, como provavelmente deve ter dado o seu aí. Mas, tecnicamente, ele não está correto, porque você precisa fazer a reversão dele dentro do mês, tá? De competência. Entendeu? Entendi. Gente, mais alguém ficou com dúvida aqui na questão da reversão do IBNR? Ninguém ficou mais com dúvida? Eu fiquei, mas já explicou. Ou eu fiquei, mas já explicou isso agora. Entendi. Então deu para poder você entender, né? O raciocínio aqui. Deu. Então, beleza. Então, vamos agora para o mês de agosto, né? Então, no mês de agosto, no dia 20 aqui, a gente teve um novo sinistro que foi avisado no valor de R$5.000. Então, a gente faz a provisão aqui desse aviso do sinistro, debitando a conta de sinistros aqui ocorridos e avisados contra a conta de provisão sinistra a liquidar no valor de 5.000. E continua reconhecendo aqui, né? Os valores do reconhecimento da nossa variação aqui de comissionamento, tá? Deixa eu copiar aqui as minhas comissões diferidas aqui, que ficou, que eu comi aqui a minha conta, tá? A nossa conta aqui de comissões diferida e também na nossa receita do mês. Aí, no dia 31 do 8, né, nós precisamos calcular um novo saldo de BNR, né, que vai ser calculado em cima do nosso saldo aqui de sinistros ocorridos avisados, dentro do mês aqui, né, que é esse novo sinistro, que é de 5.000. Então, a gente vai calcular 3% em cima de 5.000, que dá R$150, tá? E a gente reconhece novamente a provisão do IBNR, como debitando a conta de sinistros ocorridos, que é a variação do IBNR, contra a conta de provisões sinistras a liquidar IBNR no valor de R$150. O mesmo lançamento, só que agora sobre esse saldo aí que a gente tem de sinistro a liquidar, tá? Aqui todo mundo fez certinho? Mês de agosto? Sim. Então tá. Então vamos para o mês de setembro. Aí no mês de setembro, no dia 20/9, né? A oficina ela avisou, né? Entregou o laudo final, avisando que o sinistro total tinha ficado em R$4.500, né? Então, inicialmente, o que aconteceu? Ela te avisou que iria ficar em 5.000, mas aí no final ela viu que não ia ficar tanto, que ela conseguiu economizar lá e que o valor do sinistro ficou em 4.500. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer reversão também de parte desse sinistro que foi avisado e que ficou maior, né? Porque era de 5.000 e o valor final ficou de 4.500. Então, o que a gente faz, pessoal? É só fazer o lançamento inverso do lançamento do aviso, tá? Aqui, então, eu vou debitar meu passivo circulante na conta de provisão sinistra liquidar no valor de R$500, que é os 5.000 menos os 4.500, e credito aqui a nossa conta de sinistros ocorridos, né, avisados lá na nossa despesa, despesa, né, também no valor de R$500. Então, a gente faz a reversão aqui desse saldo que foi avisado a maior. Todo mundo também conseguiu fazer esse lançamento aqui? Eu fiz. Fez? Conseguiu fazer certinho, né? Mais alguém, pessoal, que não conseguiu fazer ou que ficou com dúvida nesse lançamento? Na reversão eu consegui fazer. Beleza.
Então, olha, aí no dia 30, né, do mês de setembro, aí a gente continua reconhecendo a receita e a despesa do mês, PPNG e a variação da comissão, que é só a gente repetir os valores, e da mesma forma que a gente fez aqui com esse ajuste aqui da variação do sinistro a liquidar, a gente também vai fazer com a IBNR. Por quê? A IBNR ela vai ser 3% em cima de 4.500, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar menor. No mês anterior, o que a gente tinha feito? Reconheceu os 3% em cima dos 5.000 que tinha dado R$150. Mas dentro do mês 9, ela, na verdade, é 3% em cima dos 4.500, que vai dar R$135. Então, o que acontece? Eu tenho R$15 a mais na minha provisão. Se eu tenho R$15 a mais, eu também vou fazer o mesmo ajuste de reversão, né? Eu vou tirar, vou diminuir o valor dessa provisão. Então, o que eu faço? Eu debito a conta de provisão de sinistro liquidar EBNR em R$15, contra a conta de variação de sinistro IBNR, lá no seu resultado, também no valor de R$15. Tá? Conseguiram fazer também esse lançamento aqui da reversão? Conseguiram? Não, essa minha eu fiz errado, tô arrumando agora. Eu não coloquei reversão, não, eu só coloquei só o valor. Mas você colocou qual valor? O dia antes do mês passado, eu não tinha colocado essa reversão, não. Por isso que eu fiz errado. Aí você repetiu os 150. Isso, é por isso que eu não fiz a reversão. Ah, entendi. Porque você não pode repetir os 150, senão você vai aumentando, só aumentando aquele seu saldo, né? Você não vai atualizando ele, você só vai aumentando, né? Isso, aí agora eu já coloquei arrumado aqui. Beleza. E aí, pessoal, no mês de outubro, né, a gente só vai reconhecer aqui as nossas receitas, né, e da PPNG mais aqui o da comissão, porque o pagamento do sinistro só vai acontecer no mês posterior, tá? Que vai ser no mês de novembro. E eu pedi as contabilizações aqui só até outubro. Beleza? Beleza. Então tá. Então agora, okay. O que a gente pode fazer? O que eu fiz? Joguei isso tudo aqui lá para os meus razonetes, né? Vocês já estão vendo aqui meus razonetes? Sim. Eu